Bem-vindo a Café para Viagem, um bate-papo sobre viagens, destinos e curiosidades. A cada episódio, vamos embarcar juntos para um novo destino. Qual o destino de hoje? República Tcheca. Vitor Lima, X-Ray, reduz a velocidade para 1509. Ready for the taxi position. Autorizada a decolagem, pista 28. Torre em Guarulhos, em 1, 3, 5. Tripulação, preparar para a decolagem. Então, Maurício, seja muito bem-vindo ao Café para Viagem e me diz uma coisa, por que tu foi parar na República Tcheca? Boa tarde, bom dia, Dedra. Bom, eu casei com uma tcheca na Austrália, então eu vim para cá por causa da família e a gente mora aqui já há 4 anos. Entendi. Mas como é que foi esse teu processo? Por que tu foi morar nesse outro país e veio para cá? Como é que foi a tua saída do Brasil, né? Na verdade, tu é do Sul, né? Tu é aqui do Sul, de Montenegro, mais precisamente. Tá bom, então vou contar a história inteira. Tá bom. Sim, eu sou natural de Montenegro, mas, claro, saí para Porto Alegre só para fazer faculdade, me formei em Educação Física na URGS. No meio do curso, eu cansei um pouco de estudar, resolvi que era hora de tirar um break e fui para Nova Zelândia, onde eu morei por 18 meses, se não me engano, 16, 18 meses. Voltei ao Brasil para terminar a minha faculdade. Quando eu terminei em 2009, já tinha decidido que o Brasil provavelmente não era o lugar que eu ia ficar pelos próximos anos. Então, muitas coisas aconteceram. Fui morar um pouco na Bahia com a minha mãe. Muitas coisas aconteceram nesses 6 meses da minha formatura, até que eu decidi ir para a Austrália. Então, fui para a Austrália, lá fiquei 8 anos e casei lá, como eu disse, com uma tcheca e acabei terminando aqui. Depois tivemos um pequeno contratempo com o nosso visto lá. O visto na Austrália é sempre muito complicado, muito caro. A gente teve um pequeno contratempo e resolveu vir morar aqui, onde existiam oportunidades para a gente continuar ajudando os negócios da família da minha esposa. Que legal, porque é difícil a gente encontrar pessoas que vão especificamente para a República Tcheca morar, né? Tem muitos brasileiros aí que são residentes? Tem uma comunidade brasileira forte, digamos assim, não numerosa, porque a República Tcheca não é um lugar numeroso, né? Praga, se compara a Porto Alegre, por exemplo, no tamanho, população, densidade, é bem parecido com Porto Alegre. A República Tcheca em si também tem 10 milhões de habitantes, tão parecido com o Rio Grande do Sul. Não há tantos brasileiros, ainda mais eu vindo de Sydney, né? Provavelmente no meu bairro de Sydney tem a mesma quantidade de brasileiros que tem na República Tcheca inteira, mas a comunidade é forte, é unida, é bem legal. Os brasileiros que moram aqui são bem legais. Não sei como. É um tipo de brasileiro, a gente chama de expats, né? Expatriots, né? Então, é diferente da Austrália. Na Austrália, são mais jovens que estão saindo do colégio, que estão saindo da universidade e realmente só explorando, querendo aprender o inglês. O brasileiro que vem para a República Tcheca já é um brasileiro que provavelmente já fala inglês fluente, provavelmente já morou em outro país antes, normalmente vem a trabalho, vem pela oportunidade, assim, engenheiros, principalmente do setor automotivo. Mas é uma comunidade legal, uma comunidade bem legal mesmo. Tem restaurantes brasileiros aqui, churrascarias, dá para conhecer pessoal legal mesmo. Ai, que legal. E me diz uma coisa, qual foi a primeira impressão que tu teve ao chegar aí no país? Porque tu veio de um outro país, né? Deve ter tido uma boa diferença, né? Teve bastante impacto, né?
na tua vinda desse outro país para a República Tcheca? Que é totalmente diferente, né? Sim, completamente. A primeira vez que eu vim foi em 2012, né? Então, eu vim à República Tcheca em 2012, 14, desculpa, não lembro. Mas eu vim a primeira vez já para conhecer a família da Clara, e a gente passou um pouco, antes de vir, era para o Natal, então seria meu primeiro White Christmas, que eles chamam, né? O primeiro Natal com neve, né? Eu não havia ainda vivido a neve, o frio intenso até então, né? Então, antes de vir, nós passamos 2 semanas na Tailândia, e daí da Tailândia pousou diretamente no frio congelante de Praga, era dezembro, 20 alguma coisa de dezembro, devia estar menos 12 graus. É lindo, né? É uma experiência completamente diferente do que eu estava vivendo até então, mas é lindo. Praga, à noite, é um lugar mágico, as luzes, a Praga é totalmente programada para a noite, porque 6 meses do ano é mais escuro que é dia, né? Então, os prédios são iluminados de uma certa maneira, em certos ângulos que realmente evidenciam a beleza da arquitetura, sabe? Então, as ruas são bem iluminadas, mas com aquele toque antigo. A cidade em si é uma cidade muito preservada, né? Então, Praga é uma cidade milenária e é absurdo, é muito bonito mesmo. Esse ano ela foi eleita a cidade mais bonita do mundo, né? E além dessas características que tu deu agora, quais são as outras características que fizeram com que ela tivesse, né, esse status de melhor cidade do mundo? Bom, Praga é bem arborizada, é cheia de parques. Isso foi um dos títulos também. Praga foi eleita a cidade com o maior número de parques e os melhores parques do mundo nessa mesma pesquisa. Então, a quantidade de parque per capita e a qualidade, de acordo com o Google Reviews, né, é muito alta, porque é uma cidade muito preservada mesmo. É uma cidade limpa, uma cidade organizada, o transporte público é muito simples e bem conectado, barato também, então consegue passear por toda a cidade de transporte público sem gastar muito dinheiro, e sempre vai chegando em algum parque, existem as instruções de onde ir, sabe? É tudo bem organizado para o turismo mesmo. É uma cidade que tem um valor, dá um valor para o turismo. Inclusive, estão agora mudando um pouco do foco do turismo por causa desses títulos que Praga recebeu. Eles estão tentando mudar a estratégia de ser um lugar para o turismo barato, pois a gente não tem o euro, aqui a gente usa a coroa tcheca, né? Então, Praga é muito famosa por ser um lugar barato de se visitar, e eles querem mudar um pouco essa estratégia, querem ser mais comparável a Paris, não no valor total, mas no tipo de turista que a gente chama, né? Então, mais o turista cultural ao invés do turista festeiro. Então, é uma coisa que Praga está tentando mudar, mas existem esses atrativos hoje, né? As coisas são baratas, né? Principalmente a cerveja, que é o ponto tradicional de Praga, é muito barata. Comida é barata também, né? Existem qualidade de se duvidar, mas né, existem todos os tipos de cozinha. A cozinha tcheca é uma cozinha pesada, porém é simples, é fácil de comer também. Locais, existem óperas, museus de tudo que é tipo, museus lindos, museus pequenos, teatro e ópera são atrações culturais que as pessoas em Praga, os residentes vão, né? Então, é como no Brasil, provavelmente a gente vai no cinema bastante, aqui eles vão bastante à ópera e a teatro. Então, existem muitos teatros porque faz parte da cultura tcheca de presenciar essa cultura. Montenegro também tem bastante teatro, eu acho, né? Mas o resto do Brasil, nem tanto. Sim. E conta pra gente aquela questão que tu nos contou na reunião que a gente fez antes, né, da gravação, sobre a preservação ainda da cidade em relação a outras cidades,
né, e outros países ao redor em relação até a guerra, né, que a cidade ela foi preservada, por isso que ela se tornou também uma das cidades, a cidade mais bonita do mundo, né, porque tu como tu falou, tu caminha, tu tá vivenciando a história, né, conta um pouquinho pra gente sobre isso. Claro, claro. Diz a lenda que Hitler era muito apaixonado por Praga, né? Que ele tinha um carinho grande por Praga. A lenda vai um pouco mais adentro e dizem que o plano de Hitler era ter Praga como uma cidade judaica, onde poderiam botar todos os judeus e eles viveriam em harmonia nessa cidade bonita, né? Muitas pessoas perguntam por que ele faria isso. Dizem que seria como a forma que ele mostraria como ele era um cidadão humano, um cidadão do bem, né? Que teria feito esse local. Então, por causa disso, ele proibiu bombardear Praga durante as invasões, né? Existe também o caso que o tcheco não fez não fez como é que é? Front em inglês, não bateu de frente com guerra em si, só foram ocupados, e desde lá Hitler proibiu bombardear a cidade, pois quando os nazistas saíam de cada cidade, quando eles começaram a ser puxados para fora, eles iam bombardeando as cidades que eles estavam abandonando, né? Para não deixar nada, e Hitler não permitiu que se fizesse isso com Praga. Então, essa é a grande diferença de Praga em relação a outras cidades europeias. Não precisou ser reconstruída. Então, quando tu caminha em Praga, tu ainda está caminhando naquela Europa pré-guerra. Então, meu pai, quando veio aqui, ele dizia que cada pedrinha dessas deve ter sido um rei que deve ter caminhado em cima, né? O que é verdade, pois a cidade ainda foi preservada da maneira que ela foi construída, né? Claro, aconteceram alguns incêndios no século XV, século XVI, mas em si a cidade toda é muito bem preservada desde aquela época. Sim, e tem um castelo, né, que é muito importante aí, né? Tem um castelo, é o maior castelo em área do mundo, né? Então a área do castelo é muito grande, fica em cima de um morro bem visível em Praga, e realmente é bem imponente quando se chega e tu vê, tem uma catedral lindíssima e alta, bem gótica, e quando tu olha para cima do morro, tudo que tu vê é essa catedral. Inclusive tem quem construiu maior parte da beleza de Praga foi o rei Carlos, né? Que é a Ponte Carlos, que existem, né, várias coisas referentes a Carlos, que foi esse rei Carlos IV, e ele era também muito esotérico, né? Então, no primeiro dia do verão, se tu chegar, tem um ângulo que tu fica na Ponte Carlos, que tu olha e o sol está nascendo exatamente entre as duas torres góticas, né? Então, tudo era feito de uma maneira para alinhar os planetas, alinhamento esotérico, e acrescentando toda essa beleza da arquitetura da época, né? Que ele investiu muito em ter a cidade mais perfeita do mundo. Ai, deve ser muito lindo, né? E engraçado que a República Tcheca nem sempre está no roteiro das pessoas que vão visitar a Europa, né? A gente até conversou, né? Existem alguns países chaves que as pessoas vão, inclusive voltam, mas a República Tcheca não está. Às vezes as pessoas, fui lá dar um passeio, ou por acaso vou visitar alguém, mas não está no roteiro, mas deveria entrar, né? Com certeza, com certeza. A República Tcheca está na Europa Central, né? Muita gente acha que é a Europa do Leste, que é um estado do leste europeu. Eles ficam realmente indignados quando são confundidos com um país do leste. Que você quer irritar o tcheco, diga que eles são do leste europeu. Eles são da Europa Central. Então, acredito que a maioria dos turistas brasileiros se concentram no lado da Europa ocidental, né? Então fica mais do Muro de Berlim para a esquerda, né? Aí a parte mais oriental, a parte mais central da República Tcheca é um pouco ignorada, infelizmente, né? Mas não é só
no Brasil. Acho que tem ainda muitos países que ignoram. Os americanos estão bem atentos à República Tcheca, é um dos principais destinos de americanos, porém, outros países das Américas não têm tanto conhecimento. Tem o frio também, que assusta, né? Muita gente fica com medo do frio, eu digo por causa da minha mãe, ela sempre fica com medo de vir por causa do que pode acontecer com o frio, as pessoas não sabem, mas aqui tudo é aquecido, né? Tudo, sabe? Só na rua que tu vai usar um casaco, né? Mas desde do transporte público a hotéis, tudo será sempre aquecido, vai estar numa temperatura ambiente de 23, 24 graus, até às vezes aquecido demais. Então, a cidade é preparada para o frio. E realmente deveria entrar mais no roteiro, é um passeio cultural importantíssimo. Sim, é que aqui, como a gente está no sul, a gente, né, tem o frio, né? E a gente sofre com isso porque não tem calefação, não tem aquecimento, né? E aí não, tem as roupas adequadas que tu utiliza e tu entra nos lugares fechados, tu tem que tirar, né, o casaco, tu anda com camisa assim, que nem a gente, não sofre tanto, né, dentro dos ambientes, fora sim, né, mas tem roupas adequadas, né, até estava falando, a gente fez uma gravação com uma pessoa do Canadá, que ele estava comentando que as roupas que se compra lá, obviamente a gente não utiliza aqui porque é muito quente, né, então a gente precisa olhar para isso, né, porque não é a mesma coisa, não é o mesmo frio e também não são as mesmas, não é a mesma forma de viver também, né. Exatamente. Quando as pessoas, quando me perguntam eu compro casaco aqui antes de ir, eu digo, compra aqui, porque vai pagar menos por algo melhor, né? E vai num brechó mesmo, sabe? Pode comprar de segunda mão, porque não vai levar para o Brasil de volta, não precisa levar para o Brasil de volta. Eu levo para o Brasil, pro pior do inverno do Brasil, eu levo as minhas jaquetas de outono daqui. E passo calor lá, nem uso às vezes. Sim. Então, e nem adianta levar casaco daqui, porque não vai servir. Tu vai ficar com frio assim mesmo. Eu comentei na outra gravação que na última vez, eu fui para a Alemanha. Chegando na Alemanha, eu tive que, de cara, comprar um casaco. Então, eu tenho um casaco ali que é só para essas viagens, né? Eu só utilizo para isso, porque realmente a nossa roupa ela não é adequada, né, para esse frio que vocês enfrentam. Não adianta. Tem que comprar aí. Não adianta. Não. Tem que fazer esse comprar aqui, tem que comprar aqui. Um casaco, claro, se vier em janeiro, vier na época mais fria do ano, vai ter que pagar mais para comprar um casaco bom, né? Um casaco realmente para essa época do ano, para não ter que ficar usando 5, 6 partes de roupa, porque cada vez que vai entrar no lugar vai ter que tirar 5 ou 6, vai ter que botar de volta. Então, o ideal é ter um casaco leve, um casaco muito bom, que consiga colocar mesmo quando a temperatura está negativa. Às vezes, só uma camiseta e o casaco vai estar suficiente, os casacos muito bons mesmo. Claro, vai custar muito mais do que está acostumado, mas vai ser para a vida toda também, cada viagem, cada lugar. Sim. Uma coisa engraçada que eu queria comentar também aqui para vocês, que foi a primeira coisa que eu achei muito engraçada quando eu cheguei na República Tcheca, que casaco em tcheco é bunda. Ah, é? Então, chega no inverno, tem que comprar uma bunda. Uma bunda. E a gente precisa cuidar, né? Em todos os países, a gente vem falando isso, essas pequenas, né, diquinhas que a gente precisa saber para não passar feio, né? Para não ter perrengue, para não passar vergonha, né? É verdade. E me diz uma coisa, o que não pode deixar de visitar? Em Praga, a Ponte Carlos, com certeza, é mágica. Não só em si, a construção, a história, o local, o rio, mas também é um lugar cheio de artistas fazendo caricaturas, tem um grupinho de jazz tocando, sempre é cheio de artistas. Então, é um lugar que deve estar em todos os dias. Tem que passar pela Ponte Carlos em todos os dias que estiverem aqui, tá? Sempre. O Museu Nacional é um prédio magnífico também, o prédio que ficou fechado por 9 anos em reforma e foi aberto 2 anos atrás, reaberto 2 anos atrás.
ainda não está completa toda as coleções, as exposições não foram todas postas de volta ainda, mas o prédio em si é maravilhoso, está ainda mais bonito, assim, ele parece novo, parece que foi construído ontem, mas é um prédio de 200 anos. O Teatro Nacional, que fica na beira do rio, voltava, e é um prédio que tem um teto de ouro, então é espetacular, que tu olha e tem um cercado todo de ouro em volta do prédio, assim, é um prédio bem imponente, cheio de detalhes também. Inclusive, em Praga, eu sempre falo isso, o perigo de Praga é cair num buraco, porque tu vai caminhando e tem que ficar olhando para cima, porque todos os prédios vão sempre ter um detalhe. Eles têm esculturas e cada escultura representa um rosto diferente, então é muito lindo, sabe? Então, sempre olhando para cima, tá bom? Uma coisa que eu sempre falo. Existe aqui também a Dancing House, que é uma construção mais moderna, que é um prédio que parece que alguém deu um soco assim e afundou assim, no meio, que é bem interessante. É famoso também, é uma danceteria. A Cidade Velha, né, que em tcheco é Staro Miesta, ou Old Town Square, que eles falam que é onde fica o relógio astronômico, que é famosíssimo também. Tem uma história muito interessante sobre o construtor desse relógio. E também tem outras catedrais, uma barroca e uma gótica, todas nesse mesmo local. É muito bonito, é muito cheio de turistas sempre, e é onde são os mercados de Natal também, onde fica o maior mercado de Natal de Praga. O Castelo de Praga, claro, não só porque é bonito a história, mas também pela a vista que se tem de Praga, fica em cima do morro e tu consegue ver a Praga inteira do castelo, então, mesmo se estiver fora do castelo, e é gratuito, tá bom? Então, sempre vale a pena. Do lado do castelo tem o Morro Petrin, que é muito legal, e tem uma torre com escadarias, e que tu pode ir até o topo mais alto, vai ser a vista mais ampla de Praga, a não ser que vocês vão para o segundo prédio mais feio do mundo, que é considerado, que é a Torre de TV de Praga, que parece que é um foguete, eu não sei se vocês já viram. São duas torres que sobem mais de 100 metros, tem um quarto de hotel, um hotel de um quarto, tem um restaurante e tem vista ampla de Praga, né? É uma construção da época do comunismo ainda, que era para ser uma construção imponente, mas é considerado o segundo prédio mais feio do mundo, não porque é feio em si, mas porque completamente destoa de tudo que Praga é, né? Completamente, não faz sentido nenhum o prédio ali. E uma coisa que eu sempre digo para todo mundo é pegar um pedalinho, se tiver no verão, fazer o pedalinho no rio, em Praga, que é bem legal mesmo, ver a Praga de dentro do rio é outro ângulo, e ainda está bem no centro, né? Então é bem legal. Que legal. Existem mais coisas na República Tcheca também, né? Além de Praga. Quer que eu fale sobre um pouquinho, alguns lugares? Sim, onde mais? Além de Praga, onde que tu indica o pessoal visitar? Tá, então, do lado de Praga tem um vilarejo chamado Karlstein, tá? É difícil de dizer Karlstein, que é o castelo do Carlos, que ele construiu... ele está em todos os lugares, tá bom? Ele construiu esse castelo para ser onde guardavam a coroa do Império Austro-Húngaro, tá bom? Então, durante o reinado dele, Praga virou o centro do Império, que era o Império Romano também. Então, durante um tempo, Praga foi o centro do mundo, digamos assim, né? Era a capital do Império Romano, e as joias do Império Romano, né, as joias do Império, eram guardadas nesse castelo, que ele construiu um castelo inteiro só para manter as joias. Meu tá Deus! Imagina quanto que tinha de joias também, né? Não, o castelo é muito bonito também. É um vilarejozinho bem pequenininho, mas o castelo é um castelo do estilo castelo mesmo, que o castelo de Praga não parece ser um castelo, mas esse é um castelo de conto de fadas, assim, bem legal mesmo. Tem Český Krumlov, que é mais ao sul da República Tcheca, então é fora, já indo mais em direção à Áustria, Eslováquia.
Mas eu ainda não fui lá, tá? Mas dizem que é mais bonito que Praga. Todo mundo fala que me xingam, que eu ainda não fui para lá. Karlovy Vary é outra cidade, né? Outra cidade linda. Karlovy Vary, de novo, se vocês perceberem, Karlovy Vary, então outra do Carlos, também outra cidade. Onde tem Carl, vai sempre ser ele, tá bom? Então, é outra cidade encomendada por ele, que é uma cidade em cima de campos minerais, tá? Então, é uma cidade, de novo, ele é esotérico, então ele acreditava muito nos benefícios dos sais minerais. Então, essa é uma cidade spa, e aqui na República Tcheca, se você está doente, o seguro de saúde te cobre e passar um tempo no spa, se o médico receitar que tu precisa ir para um spa, o seguro de saúde vai cobrir esse tempo, esses dias, seja um fim de semana, coisas assim, que é uma cidade bem legal. Eu contei para ti, né, que tu caminha na rua e compra uma canequinha, assim, toda estilizada, bonita, de cerâmica, e vai numa fonte de água e sai água que é morna e com gás, né, que é uma água medicinal, né. Existem também Kutná Hora, que é outra cidade gótica bem incrível. Existe a Caverna das Caveiras, né, que é uma caverna inteira com mais de 500 caveiras, 1.000 caveiras da época da guerra. São de verdade, então é um pouco green, um pouco, né, mas é um ponto que as pessoas vão também. E para os amantes de cerveja tem Pilsen, né, que não é uma cidade espetacular, uma cidade mais industrial, fica perto de Praga, 1 hora de Praga, mas é onde a cerveja tipo Pilsen foi inventada, né? Aqui se chama Pilsen Urquell, que é considerada a melhor cerveja Pilsen do mundo. Eles ainda fazem a cerveja da mesma maneira desde 1500 e alguma coisa. Inclusive usam os mesmos campos onde eles plantam o hops, eles plantam os ingredientes, eles usam os mesmos locais. Fazer cerveja na República Tcheca é um curso profissionalizante. Então, no 2º grau, assim como no Brasil, nós vamos para a escola de química ou escola de elétrica, a gente pode fazer um curso profissionalizante. Aqui, para fazer cerveja, tem que passar por uma escola de 4 anos, tu estuda 4 anos para fazer cerveja. Nossa, que interessante, né? Não sabia. E para dizer que a cerveja é tcheca, né, a cerveja é tcheca, passa por um processo de avaliação, e o processo tem que ser um processo tcheco, senão tu não pode dizer que a cerveja é tcheca, né? Mesmo ser feita aqui, tem que passar sempre pelo mesmo processo, e por isso que existe uma escola por trás, uma escola grande, inclusive, é bem legal. A gente mora, a nossa região aqui, né, é a Boêmia, né? Então é a Boêmia, né? Eles fazem a Pilsen, então é tudo em volta da cerveja, né? Esses são os lugares que eu sempre indico para quem está vindo. Essas cidades valem a pena. Eu ia até te perguntar qual é a relação deles em relação à cerveja, né? É muito importante, né? E como é que funciona o consumo? Eles bebem muita cerveja, né? São o número 1 país do mundo em consumo de cerveja per capita, né? Inclusive, não sei nem se já é de álcool per capita, mas em cerveja, com certeza. E é cultural, né? Aqui, como a gente toma chimarrão, eles tomam cerveja, só que não de manhã, né? Não todos, pelo menos. Mas aqui no verão, que o humor das pessoas começa a mudar, os beer gardens começam a abrir, e tu vai sentar, vai estar sempre cheio de gente, vai estar todo mundo bebendo canecão de meio litro de cerveja, vai ver uma mesa de 8 senhoras de 80 anos ali bebendo uma cervejinha delas, né, uma atrás da outra. Eu e minhas amigas. É normal. A pint. Não, é normal, é como é a mesma cultura. Quando eu vou visitar meu sogro, ele sempre é tradição, a gente chega na casa dele, pega o cachorro e vai caminhar para o pub, daí senta no pub e daí começa a conversar com a cerveja, né? Até chegar na cerveja. Está permitido, né? Quando a cerveja entra no cadastro. Porque cerveja é mais barato que água, não é? É mais barata que água, sim, é verdade. Vai no restaurante, uma cerveja de meio litro vai custar, até no centro de Praga, na área mais turística, vai custar em torno de 42
42 coroas por meio litro de cerveja, e uma garrafinha de 300 ml de água vai custar pelo menos 60 coroas. Quase o dobro. É quase o dobro. Né? Realmente, cerveja é mais barata, vale mais a pena também. Outra pergunta que eu tenho que te fazer é que já tem mais de 20 anos da queda do comunismo. Quais os reflexos do regime que ainda são percebidos nessa sociedade? Pergunta difícil de responder. Desculpa. Eu vou tentar. Não, difícil de responder, não por, né, pela situação de o que é comunismo, a discussão do que é comunismo, do socialismo, o que é, mas por eles mesmos, né? O tcheco em si carrega uma cultura de medo, digamos assim, um tanto medo, um tanto preservação, né? Então eles se preservam bastante no ambiente de trabalho, eles não falam muito as ideias deles, porque tem essa carga de tem que sempre lembrar que os patrões, os donos de empresas, são pessoas que começaram a trabalhar já na época do comunismo, e quando o comunismo caiu, eles já eram adultos dentro do comunismo, né? Então, eles foram ensinados a ser dessa maneira, né? Então, eles não gostam muito de ser confrontados, né? A ideia que sempre vem de cima atinge embaixo, nunca vem de baixo para cima. Quem está no topo não gosta muito de perguntar para quem está embaixo o que eles acham, né? Não, a opinião não vale. Essa coisa cultural de quem está no topo é o dono da verdade e todo mundo deve seguir este caminho, né? Devagar, esse movimento está mudando, porque o mundo está mudando, todo mundo é mais conectado e está vendo como o mundo é fora daqui. Tem muitos imigrantes que estão vindo para a República Tcheca para trabalhar, e aí isso acaba mudando muito o ambiente de trabalho. A República Tcheca tem um desemprego baixíssimo, né? Extremamente baixo. Então, o desemprego na República Tcheca é de 2,4%, né? Então, basicamente, só está desempregado quem quer na República Tcheca, tá? Isso é 2,5% aí é opção de estar desempregado, não por falta de trabalho, tá? Então, por eles ainda terem também uma resistência à imigração, eles não são um povo muito aberto à mistura, a pessoas de fora que não entendem a cultura, que não falam a língua deles. Isso tudo carrega, acho que é muito ainda uma carga do comunismo, não só do comunismo, até antes do comunismo também eles foram ocupados pelo nazismo, então eles saíram de ocupação em ocupação, né? Mas quarta-feira, por exemplo, foi um feriado aqui que é o Struggle for Freedom, né? Que é onde eles celebram a democracia por dois acontecimentos que aconteceram no dia 17 de novembro. Em 1939, estudantes foram protestar contra a invasão que acontecia da Alemanha, e um deles, tocou fogo nele mesmo, ele se tocou fogo e morreu, né, na frente do Museu Nacional, como ele queria ser um mártir de mostrar a resistência à democracia, né? Não funcionou muito, mas a data ficou marcante como uma data que estudantes sempre lembrariam isso. E em 89, outra demonstração dessas, daí contra o regime soviético, acabou em violência e, se eu não me engano, 9 estudantes foram mortos pelos soviéticos. E daí esse movimento e esse clash, essa briga que aconteceu, foi o que inspirou a Velvet Revolution, que foi realmente o que tirou os soviéticos de dentro daqui. Então, foi o começo da democracia, né? Liderado pelo Václav Havel, que depois virou o presidente. Entendi. E a República Tcheca é um dos países que tem o maior número de ateus, né? E como é que isso impacta? Sim, foi até buscar estatísticas. Foi? E o que isso impacta para vocês?
fui, né? Para ter certeza. Olha, o que impacta? Não, eu acho que mais a convivência familiar, talvez. Eu acho que família é bem ligada à religião. Vem descobrindo isso ultimamente, acredito mais. Algo ligado bem à religião. Aqui, a família é, né, o mal que te acontece. Né? Mas sim, eu fui pegar a estatística só para entender mais. Tá? Por exemplo, dizem que 55% da população tcheca acredita que existe algo, existe uma força. Tá? Então, eles já estão um pouquinho mais de 50%, né? Enquanto 48% dizem não existe nada. Né? É por isso que realmente não existe um Deus, não existe nada que só nós aqui, a gente vive o nosso dia de cada vez. Né? Então, é um número bem alto, né? De que não acredita em nada, quase 50% que não é espiritual mesmo. Né? Acho que na relação do ser humano isso pode afetar, quando tu não acredita numa relação espiritual, daqui a pouco seja mais difícil de tu confiar nas pessoas, de tu tentar entender lados de cada um, né? Eles são bem mais secos, eles são bem mais diretos com os sentimentos deles. Mas acho que essa é a principal... Claro, comparado com o Brasil, vai ser gritante a diferença. O Brasil é todo rodeado em voltas de feriados, tudo isso em volta da religião, mesmo que a gente não sempre carregue a religião com a gente, mas tem essa carga cultural em volta. E aqui, não. Né? Aqui, quando tem feriado, é feriado político. E o que nós, no Brasil, chamamos dos santos, aqui simplesmente são os nomes. Então, eles têm os mesmos nomes, eles chamam de name day, e é uma celebração para a pessoa. Então, São João, todos os Joãos vão receber um presentinho, sabe? Porque é o dia do nome deles, eles não chamam de São João, é simplesmente o dia do João. Entendi. Quando alguém chega para ti e fala, eu quero visitar a República Tcheca, quanto tempo tu acredita que seria ideal para eu fazer essa viagem? Quais os principais lugares? O que tu diz? Para a República Tcheca, eu sempre digo que, no mínimo, 5 dias, tá? Porque tem um dia que vai chegar, um dia que tu vai sair, então tem que ter pelo menos 3 dias inteiríssimos para realmente curtir, né? Se está vindo até aqui, é melhor estender um pouquinho e também reconhecer os lugares em volta, né? Já que já está aqui, por que não ir conhecer outras cidades da República Tcheca? Por que não ir até a Eslováquia? Por que não conhecer um pouquinho da Áustria? Por que não ir até a Croácia, né? E fazer um roteiro mais central, da Europa Central. Vale sempre a pena, dá para fazer dirigindo, né? Dá para sair de Praga até o mar na Croácia, são 8 horas de direção. Então, dá para fazer uma viagem de 2 dias. Dá para fazer de trem também, mas eu digo que para Praga, 5 dias é o mínimo, Menos que isso, vai deixar coisas, vai ficar com vontade de ter feito algo a mais, sabe? Claro, dá para fazer em 3 dias? Dá para fazer em 2 dias? Dá, né? Tem gente aqui que vem, né, principalmente asiáticos, vêm aqui e às vezes ficam uma tarde só tirando foto e vão embora, né? Mas se é uma alma curiosa, né, quem está viajando, alguém que tem vontade de conhecer, vontade de realmente vivenciar um lugar, uma cultura diferente, 5 dias é o mínimo. O que tu falou, a pior coisa que tu tem é ir para um lugar e tu dizer, vou ficar 2, 3 dias e tu ficar com aquela sensação que tu não viu tudo que tu queria. A pior sensação que é isso, né? É tu ficar, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu queria ter visitado mais, fica aquela angústia mesmo, né? Por que eu não fiquei mais? Então, para ficar... Gente, 5 dias. 5 dias. Sempre conta o primeiro dia, o primeiro e último dia é muito difícil de se contar, né? Então, por mais que vai aproveitar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas deixa
pelo menos 3 dias inteirinhos para conhecer dia e noite, porque são duas coisas completamente diferentes, né? Tem o dia de Praga é lindo, caminhar, passear e fazer tudo é legal, e a noite é espetacular, né? Porque são os mesmos lugares, muda completamente a atmosfera, é um lugar seguro, não tem problema de ficar caminhando durante a noite. Essa é outra coisa que o brasileiro pode vir e curtir, porque até isso vira rota turística para brasileiro, que é vir aqui e caminhar sem medo na rua de noite, né? Ver que quando tu chega e não sabe o que está acontecendo, por que as ruas são diferentes, é porque tem carro estacionado na rua, sabe? Coisas assim, que tu caminha sem estar preocupado com o que está acontecendo contigo, né? É uma liberdade mesmo, então vale a pena vir para conhecer o máximo que puder. Ah, que bom. E tem uma pergunta que eu faço para todo mundo, que é, a gente adora um souvenir, né? Toda vez que a gente viaja, a gente traz alguma lembrança desse lugar que a gente viajou. Qual é o souvenir que representaria a viagem para a República Tcheca? Souvenir da República Tcheca. Essa eu não tinha te falado, né? Não, mas tá tudo bem, não tem problema, não. Tem o que é clássico e tem o que eu normalmente dou. Tá bom? Tá bom. O que é clássico de Praga são os cristais, vidros e cristais, tá bom? Então, uma coisa que é bem legal mesmo tem copos lindos, bem trabalhados, assim, tem com detalhes de ouro, sabe? É uma coisa bem clássica da região da Boêmia. São esses copos de cristal, tá bom? Então, eu tenho vários em casa, que eu compro aqueles copinho de shot, assim, né? Em vez de usar como shot, eu uso como para botar escova de dente, para botar essas coisas assim, sabe? E fica legal na casa, assim, é bem bonito. Mas os presentes que eu normalmente dou, quando alguém vem visitar, eu normalmente dou livro com as histórias macabras de Praga. Sabe? Tem umas histórias interessantes. É porque, assim, é uma cidade medieval, uma cidade cheia de história, uma cidade cheia de coisas. E quando tu anda, tu tá maravilhado com a cidade, tá maravilhado com a arquitetura, com as curiosidades, mas quando tu lê as histórias, te dá uma mistura de sentimentos, sabe? Eu não acredito, como eu contei, a história do relógio, diz a lenda que depois que o construtor terminou o relógio, aí eles acharam tudo aquilo tão bonito, e tão perfeito e tão maravilhoso que eles foram lá e cegaram o construtor para ele não fazer outro igual. É bem bacana mesmo. Então, existem lendas, né? É verdade, eu não sei, né? Mas são lendas. Então, eu sempre compro um livrinho dessas lendas, porque vale a pena saber cada história, cada construção. Ele tem uma história mesmo por trás, então vale a pena saber. E instigar o pessoal para ir te visitar também, né? Claro, vocês aí, meus amigos, que nunca vieram, né? Vocês já sabem. Maurício, muito obrigada pela tua participação, obrigado por contribuir com a gente aqui. Eu tenho certeza, sabe que eu tenho uma amiga minha que é da República Tcheca e eu sempre pensei em visitar ela e eu acho que agora tu me deu mais uma vontadezinha depois desse teu relato, que realmente, né? Imagina a cidade mais bonita do mundo, Praga, vale a pena, né? Realmente tem que abrir essas portas, falar, mas acho que as pessoas têm que saber mais mesmo que Praga existe, Praga é lindo, é legal, é muito mais do que muita gente imagina, e é em conta, isso que é muito importante para o brasileiro saber também, né? Não é tão caro quando as pessoas acham que é vir para a Europa, né? E vir para a Europa é caro, mas para a gente ir para Paris é caro também, sabe? Então, vir para Praga não é ainda. Então, aproveitem para ver agora, porque as coisas estão mudando, né? Voos vão começar a subir também, então aproveitem agora mesmo. A cidade ainda está aberta, né? Espero que vai continuar aberta por mais um tempo, mas está aberta, então venham, né? Para mim, melhor época para vir é primavera, ali junho, final de maio, junho, que não é tão cheio, não é tão quente ainda, e final de outubro, início de novembro, quando fica tudo
coloridíssimo, né? Com as cores amarela, vermelha do outono, que é lindo aqui também. Lindo, deve ser lindo, né? Muito lindo. Obrigada, Se tá? vocês quiserem, pode ir nas minhas páginas, né? Sem problema. Muito obrigada. Obrigada pela tua participação. E, pessoal, fiquem ligados que a gente vai trazer outros lugares também. E eu queria perguntar para vocês, qual é o próximo destino? Tchau. Tchau. Tchau.